A paz, senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa escola bíblica dominical online. É bom ter você aí do nosso lado e antes de tudo, eu quero te agradecer por este ano que nós temos passado junto. Nós estamos aí chegando nesse último trimestre, nós estamos encerrando este ano e eu quero agradecer muito você, que você tem estado conosco, tem nos ajudado pelas suas mensagens, pelo seu like, pela sua inscrição e principalmente pela sua audiência. Então, muito obrigado por este ano tão maravilhoso que foi o ano de 2021. E já estamos nos preparando, olha aqui, para o primeiro trimestre de 2022, aonde nós estaremos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Então venha conosco, esteja conosco e vai ser uma bênção mais esse trimestre que nós iremos passar. E esta 11ª aula, lição de número 11 desse trimestre, nós vamos falar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Então, irmãos, veja bem, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos conceituar a ideia de zelo, tá? Zelo. A palavra zelo no grego, tá? Ela quer dizer aquilo que ferve, que borbulha, que excita, que nos faz ir além, certo? Essa é a ideia do zelo. É algo que nos faz ir além do que o que nós fazemos naturalmente, que nos faz ferver, certo? Que nos esquenta por dentro. Então, este é o zelo de Paulo. Pelo quê? Pela sã doutrina. E nós vamos entender essa ideia de sã doutrina muito mais do que simplesmente como um conjunto de regras. Mas a palavra doutrina, ela traz o sentido de um conjunto de ensinamento. Não é um ensinamento isolado, não é ensinamento à parte, ele é um conjunto de ensinamentos. Então, o que é a sã doutrina? É um conjunto de ensinamentos que nos faz chegar mais próximos de Cristo, que nos faz conhecer a sua vontade, que nos faz crescer na sua presença. Então, quando Paulo tem esse zelo pela sã, ou seja, uma doutrina, um conjunto de ensinamentos saudável, isso é a ideia da sã doutrina, este zelo faz ele pregar com mais ardor, evangelizar com mais eficiência, faz ele amar a igreja, faz ele cuidar da sua vida para que a sua vida não seja irrepreensível. Então, esta é a ideia do zelo pela sã doutrina. Tá? Então, irmãos, é isso que nós precisamos ter em mente. E é isso que nós precisamos compreender. Que o zelo de Paulo não é porque ele queria ser melhor do que o outro, mas é o compromisso e o comprometimento dele com Cristo o fazia ir além do que as pessoas, os obreiros da sua época faziam. Tá? Então, o zelo da sã doutrina, o cuidado da igreja, né, como nós estudamos na lição passada, o amor pela igreja, fazia com que Paulo fosse além. E é isto que nós vamos encontrar em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, no nosso textuário, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. E a verdade prática diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Então, a ideia, tanto do textuário como da verdade prática e do tema da lição, é nos mostrar esta necessidade de sermos cuidadosos, meticulosos com a doutrina, com a palavra de Deus. Este cuidado que você está tendo em me assistir, com certeza você assiste outros comentaristas, de procurar bons livros. O que você está fazendo?
você está cuidando. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos e saímos repetindo, e o que nós ouvimos está errado. Então, todas as vezes que nós ouvimos um, ouvimos outro, aprendemos uma coisa aqui, ou aprendemos outra ali, nós estamos zelando pela doutrina. Lembre que nós precisamos ser como os bereanos, Atos capítulo 17. A Bíblia vai dizer que Paulo estava ensinando e os bereanos estavam lá, ó, folheando o Antigo Testamento. Para quê? Para ver se tudo aquilo que Paulo estava falando estava em conformidade com a palavra, tá? Não é porque você me conhece, nós já estamos juntos aí há 2 anos, que você pode comer tudo que eu falo. Da mesma forma eu. Todas as vezes que eu ouço alguém, mesmo que seja alguém que eu já conheço de muito tempo, o que eu faço? Eu sempre vou conferir nas escrituras, eu vou ouvir, às vezes traz pregadores, ensinadores, trazem informações extra-bíblicas. O que eu vou fazer? Eu vou conferir nas escrituras para ver se é verdade aquilo que está sendo ensinado, tá? Então vamos aprender com os bereanos, vamos aprender com Paulo este cuidado com a sã doutrina. O nosso primeiro tópico da nossa lição vai dizer assim: ortodoxia versus heterodoxia, tá? Então são 2 palavras gregas aí, muito importante, né, para o nosso entendimento do ensino da palavra. Tanto hétero quanto orto, eles têm uma palavrinha que é semelhante. Eles têm doxia, certo? Esta palavra doxia, ela traz o sentido de opinião, certo? A sua forma de pensar. Então, quando nós pensamos em ortodoxia, nós estamos falando de uma forma de pensar correta. A palavra orto, segundo o nosso comentarista da lição, pastor Lenay Cabral, quer dizer o que é reto, direito, certo. Então, ortodoxia, né? Orto, direito, reto, a forma certa. E doxia é a forma de pensar, o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Então, ortodoxia é a forma correta de pensar. Qual é a forma correta dos meus pensamentos? É aqueles pensamentos que estão baseados e seguindo a Bíblia Sagrada. Então, ortodoxia é a forma correta de não só pensar, mas expor a palavra de Deus. E heterodoxia. A palavra hétero quer dizer outro. Se você for lá no meu Instagram, você vai encontrar, eu vou colocar lá um post, que nós vamos falar das 2 palavras gregas para outro. Nós vamos falar de allos e nós vamos falar de heteros, tá? Os 2 quer dizer outro, mas allos quer dizer outro semelhante, certo? Outro consolador, outro semelhante. E hétero quer dizer outro, mas de forma diferente, tá? Então nós temos heterodoxia, ou seja, uma forma diferente, uma outra forma de pensar. Então, quando nós vamos pensar em ortodoxia e nós vamos pensar em heterodoxia, nós estamos falando em 2 palavras contrapostas. Ortodoxia, uma forma correta, bíblica de pensar. Heterodoxia, uma forma de pensar fora do que é correto, fora dos padrões bíblicos. Aí nós vamos lá para a 2ª carta de Pedro, capítulo 2, e Pedro vai falar sobre heresias, e vai dizer que estas heresias são fábulas, são contos, ou seja, são coisas que não estão da nossa forma correta de pensar. Então é assim que nós precisamos compreender essa ideia de ortodoxia, de heterodoxia. Quando Paulo fala ali em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, não seja levado por fábulas, não seja levado por genealogias, ou seja, formas diferentes que nós usamos para pensar. Para o judaísmo, a genealogia era muito importante, era até uma questão de honra, ele estar com o seu nome ali, né, na genealogia.
de Levi, na genealogia de Saul, até o nome Saulo, né, vem de Saul, né, do hebraico Saul, como uma homenagem ao seu antepassado famoso. Paulo era benjamita. Então, veja bem, a genealogia era importante para trazer esta ligação com seus antepassados. Mas se você for ver no livro de Esdras, muitas vezes essas ligações genealógicas não foram comprovadas. Então eles eram deixados de lado. E daí eles faziam grande genealogia até chegar em um antepassado comum. Tá? E o que eram as fábulas? As fábulas eram histórias judaicas, né, que eles contavam, histórias mirabolantes, e parte delas nós temos ali nos livros apócrifos, Bel e Dragão, né, os apêndices que nós temos ali no livro de Daniel, o próprio livro dos Macabeus, como fonte histórica é boa, mas são fábulas, certo? É algo que não pode ser comprovado biblicamente. Até um fundo histórico pode ter, mas biblicamente não. Então o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, eu preciso que você haja de forma ortodoxa, ou seja, que a tua forma de agir, de pensar, seja conforme as Escrituras, tá? Porque toda heterodoxia, toda outra forma de pensar, ou uma forma de pensar que não seja bíblica, ela vai fazer o quê? Ou ela vai cair em uma fábula, ou ela vai gerar uma heresia, tá? E nós vamos falar um pouco mais das heresias nesse próximo subtópico, nesse próximo tópico, tá? Mas é isso que nós precisamos compreender, irmãos. Quando nós vamos partir pelo princípio bíblico, nós temos que ir pela ortodoxia bíblica. Como fazemos isso? Nós comparamos a Bíblia com a própria Bíblia. Nós temos várias linhas de pensamentos a respeito de salvação, né? Nós temos duas que são muito famosas, que é o arminianismo e o calvinismo, tá? Que são formas de entender a mecânica da salvação. Como que eu vou saber qual está certa, qual está errada? Quando nós vamos comparar com a Escritura, a palavra. Irmãos, é isso que nós precisamos compreender. Nós não podemos ser arminianos ou calvinistas. Nós temos que ser bíblicos. Porque o arminianismo tem alguns pontos que eu não concordo. O calvinismo tem mais pontos que eu não concordo. Então eu me aproximo mais do arminianismo, tá? Mas nem o arminianismo, nem o calvinismo, eles estão na Bíblia. Eles são interpretações da Bíblia. O que eu preciso entender? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para que pelo seu nome eu fosse salvo. Isto é o importante, tá? O resto, irmãos, são interpretações, estudo teológico, são muito importantes. Mas a heterodoxia bíblica fala desta forma simples e direta de pensar bíblico. O que Paulo dizia para Timóteo? Timóteo, seja bíblico, não fuja, compare as Escrituras com as Escrituras, ouça outro, mas faça como os bereanos, volte para a palavra, ok? Por quê, irmãos? Porque por causa de pensamentos e fábulas humanas, nós temos muitas heresias, nós temos muitas igrejas e muitos irmãos estão até mesmo perdendo a salvação. O nosso segundo tópico, ele traz o segundo título: a ameaça de corrupção na doutrina. Tá? Paulo vai chamar o seu filho na fé, Timóteo, e por duas vezes, veja bem, por duas vezes ele vai usar essa expressão, outra doutrina. Ele vai usar tanto em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, como 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Ele vai usar exatamente esta palavra, heterodidaskalel. E isso quer dizer exatamente outra doutrina. Outra didaskalel. Doutrina, forma de pensar. Tá? Então, o que Paulo está
frisando na mente e na vida do seu filho na fé, Timóteo, que vão surgir pessoas que vão ensinar outras doutrinas. Lembra Paulo falando aos Gálatas? Ele diz, olha, se eu mesmo ou um anjo do céu vos ensinar, certo? Vos colocar outro rudimento, outra doutrina, outro evangelho, seja o que? Anátema. Então, Paulo já deixa muito claro que no passar dos tempos, a corrupção humana vai adentrar na igreja, tá? Irmãos, esse negócio que o pessoal fala, na igreja primitiva era assim, era assado, sim, irmãos, a igreja primitiva era tremenda. Mas na igreja primitiva, desde os seus primórdios, as heresias entram, falsos doutores, pessoas inchadas em si mesmo. Eles vão criar o quê? Criar outras formas de pensar, outras formas de interpretar a palavra de Deus. Então é muito importante nós compreendermos isto, que é necessário, irmãos, que nós não entremos por esta porta das outras doutrinas. E elas vão entrando assim de uma forma muito sutil nas nossas igrejas. Veja bem, vamos pegar um exemplo muito simples, tá? Nas nossas igrejas, nós temos os presbíteros e nós temos óleo de unção, ok? Tá. Você sabia que existem igrejas nossas, Assembleia de Deus, que já estão oferecendo óleo ungido para se levar para casa? Que eu conheço pastores, você já vi pastores, né, ministrando na internet, na televisão, abençoando água, certo? Entrando com a arca da aliança dentro das nossas igrejas, tá? Irmãos, isso dentro das nossas igrejas, não vamos nem falar das igrejas dos outros, vamos falar dos problemas nossos, tá? A ideia de outro evangelho são doutrinas que não estão dentro dos princípios bíblicos, que vão fazendo o quê? Vão entrando e vão corrompendo o povo de Deus, tá? Vão trazendo situações, vão trazendo amuletos, patuás, porque, irmãos, nós estamos aí, né? Eu não sou contra a campanha, campanha de oração é muito bom, mas dentro das nossas igrejas, nós temos campanhas de 7 dias, não sei das quantas, que se você quebrar um dia da campanha, você perdeu toda a campanha. Irmãos, isso é bíblico? Não é bíblico, né? Propósito de oração, campanha de oração, sou companheiro. Até na igreja que eu cuido, nesse dia que eu estou gravando, nós estamos numa campanha de oração. Nós começamos num sábado, vamos até a sexta, porque no próximo sábado é a nossa ceia. É uma campanha de oração, em que nós vamos depositar aos pés do Senhor. Mas daí o que acontece? Não tem essa vinculação de estar presente para receber uma bênção lá no final. Então é isso que nós precisamos ter em mente, que a campanha de oração é importante. Mas o que é importante? A campanha? Não, a oração. Então Paulo está falando que nós não podemos acrescentar coisas dentro do evangelho, certo? Nós não podemos acrescentar outras coisas dentro do evangelho. E é exatamente nesse sentido que o escritor, o pastor Elenay Cabral, está falando, porque no subtópico 2, ele vai dizer assim, quais eram os problemas de ordem doutrinária, tá? Então ele vai colocar problemas que estavam surgindo dentro da comunidade da fé. O primeiro grande problema chamava-se os judaizantes. Nós já falamos deles em lições passadas. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas eles queriam o quê? Que os gentios, quando se convertessem, eles obedecessem todos os ritos judaicos. Ou seja, para que houvesse salvação, era necessário guarda de sábado, as dietas alimentícias, era necessário a circuncisão, tá? Então, para os judaizantes, era necessário que houvesse Jesus mais alguma coisa para resultar a salvação. Então, isto é outra doutrina. Outra forma de pensar que estava muito em voga na época, era chamado de gnosticismo. Nós já falamos dela também. Como funcionava o gnosticismo? Eles queriam crescer
através do conhecimento. Palavra gnosis, né? Conhecimento. Então, para que houvesse um crescimento espiritual, era necessário que a pessoa fosse instruída e fosse crescendo em conhecimento. É mais ou menos o que nós vemos no Espiritismo, houvesse esta elevação espiritual por meio de estudo, por meio do conhecimento, tá? E para eles, outra coisa que era terrível, eles se importavam com a alma, não com a carne. A carne para eles, o corpo que nós temos, o corpo para eles não era importante, ou seja, você podia fazer o que você quisesse com a sua carne, porque se você estivesse elevando o seu espírito, a carne não tinha problema. Então, aí entravam orgias, pecados sexuais, coisas deploráveis, ia entrando no meio da igreja. E muitos irmãos iam o quê? Eles iam por este caminho. Se você for lá para as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver vamos ver Cristo através de João atacando esse tipo de doutrina, tá? E havia um terceiro problema que estava entrando dentro das igrejas, chamado sincretismo religioso. E nós vemos muito isso. O que é o sincretismo religioso? É uma mistura de religiões que vai gerar uma religião mista ali para frente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a fusão do catolicismo, espiritismo e umbanda, certo? Que são 3 religiões diferentes, mas acabam pegando coisas uma da outra, tá? Nós temos denominações evangélicas, eu conheci uma aqui na cidade de Castro, que no final do culto, o que eles faziam? Eles davam passe. O mesmo passe que se dá no espiritismo, tá? Nós temos igrejas evangélicas que eles dão ou vendem rosas ungidas, coisas do candomblé, né? Que você traz o nome da pessoa, certo? Uma determinada campanha que queima ou que... Irmãos, coisas que não são bíblicas, coisas que vêm de raízes, né? Que vêm de raízes das religiões afro-brasileiras, tá? Então, o que é o sincretismo? É essa mistura de religiões, aonde cada uma vai pegando um pouquinho da outra e vai se transformando num grande Frankenstein religioso. Peças que vão se juntando aleatoriamente para formar, certo? Uma terceira via dentro de determinada denominação. E nós temos que prestar atenção, porque muitas vezes nós estamos vendo isso dentro de nossas igrejas. Pessoas que vieram do espiritismo, pessoas que vieram da umbanda, que vieram de seitas e se entram, aceitam Jesus, vêm para as nossas igrejas, mas o que eles fazem? Eles trazem os seus deuses. O que acontecia na época da igreja? Principalmente depois de Constantino, lá no século III. As pessoas se convertiam, mas eles não abandonavam sua antiga forma de cultuar aos deuses. Eles traziam esta forma de culto para dentro da igreja cristã, da igreja de Cristo, tá? Então, isso foi trazendo o que? Misturas, né? Costumes que não pertenciam, né? Por exemplo, guardas de dias dentro da igreja, veneração de imagens, eram coisas que não havia dentro da igreja cristã original. Mas o sincretismo, essa mistura de povos e que vinham se convertendo, outros iam apenas entrando na igreja por questão de status, e isso ia fazendo com que a igreja inchasse. E isso ia fazendo o quê? Afetando a doutrina cristã, tá? E nós temos visto muito isso hoje. Por exemplo, igrejas onde grandes cantores do mundo se convertem, entre aspas, e eles continuam cantando no mundo, certo? Eles continuam cantando, né, em shows, em boates, e daí você vai perguntar para eles, mas pode isso? Não, é que uma coisa é a minha vida secular, outra coisa é a minha vida com Deus, né? A minha vida com Deus, tudo bem, mas esse é meu ganha-pão, ok? O que nós precisamos compreender? Que todas as vezes, irmãos, quando nós nos convertemos,
nós vamos levar para a nossa vida tudo aquilo que nós aprendemos de Cristo. Tá? Eu estava vendo a entrevista do André Mendonça, agora o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele deixou bem claro isso, lógico, que ele se pauta pela Constituição, pelo direito brasileiro, certo? Quando ele for trazer as suas decisões. Mas ele não pode deixar de ser quem ele é. Ele vai levar para as suas decisões os seus conceitos, certo? Conceitos cristãos, conceitos familiares, né? Todas as vezes que nós tomamos uma decisão, não é uma decisão pura e simples com aquilo que nós lemos. Nós levamos juntos todo um arcabouço de experiências. Então, a igreja cristã estava sendo influenciada pelos judaizantes, cristãos que queriam viver como no judaísmo, pelos gnósticos, que eles achavam que somente pela elevação do espírito, pelo conhecimento, eles alcançariam a salvação, e pelo sincretismo, essa mistura de religião. Isso estava fazendo o quê? Estava afetando diretamente a doutrina cristã, de tal maneira que nós vamos ver Paulo escrevendo aos Gálatas, aos Colossenses, nós vamos ver o apóstolo João escrevendo o seu evangelho para combater ali os gnósticos. Nós vamos ver o Cristo ressuscitado falando em Apocalipse às 7 igrejas, exatamente para tocar nesse ponto, para clarear na mente da igreja e para que a igreja não se perca. Então, irmãos, é muito importante nós andarmos, como nós já falamos do princípio, na ortodoxia, esta vida pautada pelo evangelho, tá? Pela visão correta do evangelho, pela pregação simples do evangelho. Isto é ortodoxia, tá? E nós vamos ter, se você for lá no meu Instagram, Pastor Emerson Santos, pr.emerson.santos, você vai encontrar alguns subsídios a mais para esta lição, tá bom? Irmãos, e o nosso terceiro tópico, ele vai dizer assim: a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja como guardiã da sã doutrina. Paulo vai escrever em 1 Timóteo 3,15 que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade, ok? Então nós vamos ter 3 palavras, é importante: coluna, firmeza e verdade, tá? Coluna no grego é estulos, que fala de um pilar. Eu moro, a casa da igreja, a casa pastoral, que ela é um sobrado, tá? E o que é um pilar? Um pilar, ela é uma viga, certo? Ela é uma coluna, ela é uma barra que vem de cima e vai até embaixo. E ela está ligada ao alicerce, tá? Paulo vai dizer assim, que ninguém pode pôr outro fundamento que senão a Cristo. Ou seja, este pilar, esta haste, né, aonde os tijolos vão grudados nela ali, ela é ela que sustenta. Tijolo não sustenta nada. Você olha uma casa bonita, tijolo, todo engenheiro sabe disso. Tijolo, todo pedreiro sabe disso. Tijolo é só para tapar buraco. Tijolo não sustenta nada. Ele ajuda, mas não sustenta. O que sustenta? São os pilares. E aonde estão ligados os pilares? Eles estão ligados diretamente no alicerce, no fundamento. O nosso fundamento é Cristo. Nós estamos diretamente ligados em Cristo. E tudo que nós formos edificar precisa ser edificado em Cristo. A outra palavra é firmeza, que em outras traduções fala de baluarte, certo? Esta palavra no grego é hidraioma. Esta palavra no grego é hidraioma, que ela fala que alguma coisa que sustenta, tipo uma mão francesa, uma mão francesa, como se fosse um Lzinho invertido. Que você, aqui, ó, tipo isso daqui. Isso daqui é um baluarte, certo? Uma mão francesa. O que ele faz? Ele sustenta isso daqui. Aonde que esse baluarte está ligado?
na parede que está ligado a uma coluna, tá? Ligado a um pilar. Então preste atenção. O que é a igreja? A igreja é a coluna, certo? É a coluna. É a mestra que vem do fundamento, que é Cristo, tá? Sabe a tua coluna vertebral? Que é o que deixa você em pé, ereto, tá? É isto que é a coluna, certo? E o que nós temos ligados nesta coluna? Um baluarte, uma mão francesa, um sustentáculo, algo que você vai colocar, um apoio. Então, o que é a igreja? A igreja é a coluna e ela é a firmeza do quê? Da verdade. A palavra verdade no grego é aletheia, certo? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é esta verdade? É a forma correta, certo? Aquilo que não pode ser mudado, não existe sombra de variação. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. O que é a verdade? É a mesma hoje, ontem e eternamente. Por quê? Porque Cristo é a verdade. E neste tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo grandes ataques. E é por isso que a igreja, ela precisa estar firme como a zeladora da sã doutrina. Porque hoje, por exemplo, vamos falar de verdade. Hoje nós temos o relativismo moral. O que o relativismo moral prega? Que cada um tem a sua verdade. Não existe mais uma verdade absoluta. Não existe mais uma verdade inteira. Cada um tem a sua verdade. Para mim, a cor mais bonita é o azul. Essa é a minha verdade. Você vai dizer, não, a cor mais bonita é o vermelho, né? Então, quer dizer, cada um tem a sua verdade. E aí vão entrando, parece coisa boba, mas aí nós vamos vendo a corrupção moral. E quem vai dizer o que é verdade e o que não é? É a igreja. Quando a igreja prega que existe somente um Deus, uma salvação e um caminho, ela está falando da verdade. Mas daí vem o mundo e diz, todos os caminhos levam a Deus. Opa! Então Jesus, na visão do mundo, não é verdade. Por isso que a igreja ela precisa continuar sendo igreja. Tá? A igreja não pode se envolver, né? Não que nós não possamos ter políticos crentes, mas a igreja, certo? Ela não pode ser política, certo? Eu concordo plenamente com o Estado laico. O Estado laico foi um critério que Martinho Lutero brigou muito na Reforma Protestante, tá? Porque a igreja e o Estado não podem se fundir porque é da corrupção, mas a igreja ela tem que estar isenta para poder falar da verdade. Mas toda verdade precisa ser dita em amor. Não é como muitas vezes nós ouvimos, né? Agora diminuiu, mas antigamente pregadores, evangelistas falavam ofensivamente sobre os pecados. Nós precisamos falar sobre o pecado. Nós não podemos deixar de falar do pecado. Mas o pecado precisa ser dito de uma forma que as pessoas, olhando para o pecado e olhando para a doutrina da igreja, eles possam optar pela doutrina, pela igreja, pela vida correta, pela forma correta de viver. Então, toda a verdade precisa ser dita em amor. A igreja precisa pregar o evangelho, mas pregar o evangelho em amor, não abandonando os seus princípios. A igreja, quando ela abandona os seus princípios, abandona a sã doutrina, ela vira um clubinho. Então nós precisamos continuar pregando com ousadia, com autoridade, com a unção do Espírito Santo, mas de uma forma que nós vamos atrair, não repelir. Então quando Paulo está falando, quando o pastor Lenay Cabral está falando do zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, ele está falando dessa decisão de Paulo de ser firme da doutrina, ser firme nos ensinamentos, mas não se afastar dos princípios de amor e de cuidado. Paulo vai deixar bem claro quando ele ensina aos coríntios: teu irmão se escandaliza por você comer carne, o que você faz? Não come carne perto dele, não escandaliza o seu irmão. Isso faz parte da lei do amor. E nós precisamos compreender, irmãos,
que ser firmes da doutrina não quer dizer espantar os não crentes, mas é mostrar para eles que existe uma outra forma de viver que glorifique ao Senhor. Tá bom? Irmãos, Deus te abençoe. Eu te espero na nossa próxima lição.